Notícias direto do hospício. Olá, eu sou o Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 17 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. E o lembrete de sempre, curtam, dê o joinha, comente, compartilhe e principalmente inscreva-se no canal. Vamos fazer o nosso trabalho atingir mais pessoas. Bom, pessoal, conforme nós vimos ontem, nós iniciamos uma nova série dos nossos programas que são as histórias do hospício. A vinheta ainda não está pronta, mas vem a intuição da gente iniciar, então vamos colocar o navio no mar. E essa primeira série nós estamos falando sobre o Irã. E ontem a gente conversou, deu um rápido histórico do Irã, desde o início da ocupação daquela região até o final da Segunda Guerra Mundial. Vimos que em 2000 a.C. já houve ocupação daquela região, com destaque para dois povos, os medos ou medos, que ficavam na região noroeste, e ao sul os persas. Durante muito tempo os persas ficaram submetidos aos medos. Porém, o Ciro II vai vencer os medos, ele venceu o medo, um homem corajoso, e a partir daí começa a expansão persa, que formou um grande império. Porém, a alegria desse império vai acabar com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que em 334 a.C. toma aquela região, porém ele morreu muito jovem, em 323, não deixou herdeiros, e aí houve a divisão do seu império. E aí nós tivemos indas e vindas e algumas transformações. Algo importante, fato importante, é que no século VII começa a expansão islâmica a partir do profeta Maomé, a sua jihad. Porém, pessoal, é apenas no século XVI, com a dinastia Safávida. Manaro, eles eram safávidos? Não, Safávida, que vai tornar o islamismo a religião oficial ali do Irã, daquela região. Tudo bem, pessoal? Muito bem, no século XIX a gente vai acompanhar a expansão inglesa, expansão colonial inglesa. Comentei com vocês que a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, se você preferir, uma ilha, conseguiu conquistar, em termos de era colonial, 20 milhões de quilômetros quadrados. Dá mais ou menos 3 vezes o território brasileiro. Não é pouca coisa, inclusive naquela região. E no início do século XX, a Grã-Bretanha vai fazer um acordo com o Shah, da dinastia Qajar, e vai ter grandes vantagens. Eles vão dar 2 mil libras para o Shah e 14% do lucro do petróleo, e ficaram com 86% do lucro e o direito de explorar durante 60 anos o petróleo naquela região. Agora, claro que existia insatisfação em relação a isso. Algumas camadas sociais estavam afastadas disso tudo. Os trabalhadores iranianos miseráveis ganhavam 50 centavos de dólar por dia, não tinham água potável, viviam nas piores condições, Alguns comerciantes, alguns clérigos, alguns intelectuais, e eles começaram a reagir contra a monarquia autoritária centralizadora, o que levou a um conflito, que muitos dizem uma guerra civil, mas um movimento constitucionalista, para tornar o Irã uma monarquia constitucional, parlamentarista, em que o Shah, que é a mesma coisa que rei, reina, mas não governa. O fato é que esse conflito acabou em 1925, com um grupo militar liderado por Reza Pahlavi, que a partir de então se tornou Shah. Ele vai afastar a influência inglesa e vai começar a se aproximar da Alemanha. Daí, pessoal, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Vocês se lembram que em 1941 há uma invasão dessa região por tropas russas e britânicas, com o intuito de frear as intenções nazistas. Inclusive, essa região vai ser importantíssimo, o Irã vai ser importantíssimo para abastecer a União Soviética no esforço de guerra dos aliados contra os países do eixo, e ajuda nessa vitória. Acabada a guerra, há a desocupação do território, ingleses vão embora, norte-americanos vão embora, os russos ficam até os soviéticos, ficam até 46 e acabam indo embora. E foi aí que nós paramos. E eu comentava com vocês lembraram?
E eu comentava com vocês o seguinte: acabada a Segunda Guerra Mundial, começou uma nova guerra, a Guerra Fria, entre os Estados Unidos, o mundo ocidental e a União Soviética, a ditadura comunista ou a ditadura socialista soviética naquele momento, não é, liderada pelo Stalin. Porém, o Irã vai acabar assimilando a influência norte-americana. Inclusive, nesse período, empresas petrolíferas norte-americanas vão se instalar ali no Irã, não é? A Mobil e a Texaco, não é? E assim, o controle do petróleo naquela região estava na mão de estrangeiros, né? 40% na mão de empresas norte-americanas. Agora, e assim, né? Os Estados Unidos então tem uma influência muito grande. Nos anos 70, grandes investimentos, $1 bilhão em armas, é uma região estratégica, tinha um contexto de Guerra Fria. Eles vão treinar o SAVAK, que era a polícia secreta que promovia a repressão a opositores. Então assim, era uma monarquia autoritária, centralizadora. O cara governava com pulso firme, não pensa que tinha uma democracia lá, não, pulso firme. Agora, tinha uma ocidentalização promovida pelo Shah. Então as mulheres tinham liberdade, não é? Tinha uma ocidentalização, não é? Os centros urbanos viviam aquilo que se chama da modernidade ocidental. Mas havia insatisfação. Em regiões periféricas de grandes centros urbanos, como por exemplo Teherã, na região rural, existia muita pobreza, muita miséria. E o bolso é uma parte bem ideológica e o estômago é bem revolucionário. Mas não eram apenas, né, os trabalhadores da área periférica ou os trabalhadores rurais. Existiam outros grupos insatisfeitos. Você tinha, por exemplo, comerciantes, não é, que estavam insatisfeitos com o peso do Estado na economia. E você tinha clérigos xiitas islâmicos que falavam, olha, não é, estão roubando a nossa cultura, estão ocidentalizando, estão tirando as nossas características. E vinha uma repressão política. O Shah descia o cacete na rapaziada. E aí um homem, um Ayatollah, o Ayatollah Khomeini, que vivia no exílio na França, começa a catalisar essa insatisfação. Na época ele gravava fitas cassete. O pessoal que é jovem há mais tempo lembra das fitas cassete. O pessoal mais jovem, pergunte aos seus pais, seus avós, o pessoal que é jovem há mais tempo. Mas vocês devem saber o que é a fita cassete. Ele gravava e essas fitas circulavam, não é? E aí as pessoas começaram a ouvir e de certa maneira ele catalisa essa insatisfação. Em 1978 começam manifestações. Estudantes que queriam liberdade, mal eles sabiam o que iria acontecer, mas queriam liberdade, né? Aquilo que eu falei, os comerciantes contra aquele Estado inchado, não é? E os pobres querendo oportunidades, evidentemente, né? Aquela fatia da população miserável, e os clérigos xiitas que queriam implantar a Sharia. Significa pegar as leis religiosas islâmicas e levá-la, não é, para as leis civis do país, o que é perigoso. Mas naquele momento, aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Estamos todos contra o Shah, contra essa ocidentalização, contra a miséria, contexto de Guerra Fria, lembrem-se. Enfim, aí o que aconteceu? Dia 8 de setembro de 1978. A chamada Sexta-feira Negra. Lembrando que a sexta-feira é o dia sagrado para os muçulmanos. Para os católicos, para os cristãos, é o domingo, para eles é a sexta-feira. E começam manifestações em Teherã. E começam essas manifestações e o governo decreta a lei marcial. Basta pipoco em todo mundo, tiro, porrada e bomba. E começa uma marcha. E essa marcha, né, juntando todos esses grupos insatisfeitos, falava em independência, em liberdade e uma república islâmica. Vejam que tem uma contradição, né? Liberdade e uma república islâmica. Aí o que aconteceu? O Shah mandou abrir fogo contra a população e nós tivemos quase 90 mortos. Só que aquela coisa, assim como está acontecendo agora, quer dizer, os protestos continuaram, a população, os grupos insatisfeitos não recuaram. Então começa a haver uma intensificação desses protestos. Aí em novembro de 78, então setembro, sexta-feira negra, aquele massacre. Aí em novembro de 78 é feita uma greve geral. E essa greve geral agrava a situação econômica do país. E aí o Shah toma uma atitude de ir embora, picar a mula, ir embora, preciso cuidar da minha saúde.
Aí, não é, no comecinho de 1979, o bicho pegando, o teto dele baixando, no dia 16 de janeiro, ontem, fez aniversário, ele fala que vai tratar da saúde e pica a mula. No fim, né, depois de várias escalas, ele vai para os Estados Unidos e nomeia um governo provisório. Esse governo provisório, meus amigos, minhas amigas, diante daquela situação, quer dizer, o chá é um símbolo, ele caiu. Um governo provisório, né, já nasceu com um pé na cova, outro na casca de banana. E aí as coisas vão evoluindo e no dia 1º de fevereiro de 1979, o Ayatollah Khomeini, que é o cara que catalisava, cujos discursos eram espalhados através de fitas cassetes, chega como herói. É aclamado em janeiro, não é? Khomeini, Khomeini, Khomeini. Aí eles marcam para abril de 1979 um referendo. E esse referendo, maioria esmagadora, todo mundo insatisfeito. E aquela, estamos contra aquela coisa, precisamos mudar. Se instalou uma república islâmica. E o Khomeini se torna o chefe supremo, o líder supremo do Irã. Meus amigos, minhas amigas, eu gostaria muito agora de dizer o seguinte, não é? Ele chegou ao poder e todos foram felizes para sempre. Mas não é o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Vai saber amanhã, quando nós fizermos a terceira parte da nossa história. Espero que vocês estejam gostando dessas histórias. Tá bom, pessoal? Então, curta, comente, compartilhe, inscrevam-se, mandem histórias, não é, para no nosso chat lá do YouTube. Uma história deliciosa esses dias de um jovem, né, que fora meu aluno, que recebeu no grupo, por parte de um rapaz que é esquerdista, um vídeo para me xingar, tal. Ele viu o vídeo, gostou, relembrou, elogiou. Então, amigos esquerdistas, se você não gosta de mim, continue aí, não é, propagando o meu trabalho. Pessoal, a minha gratidão a todos vocês. Me ajudem a chegar a 3.000 inscritos para ampliar esse trabalho. Tudo bem? Um grande beijo para vocês e até, não é, a nossa próxima edição, quando nós falaremos o que aconteceu a partir de 1979 no nosso Irã. Fiquem todos com Deus, um beijo e até amanhã.